Boa noite, que a paz de Cristo esteja no seu coração e alcançando toda a sua família. É um prazer muito grande poder voltar a falar com cada um de vocês nesse momento, para mais uma vez estarmos postando um comentário de mais uma das nossas lições da CPAD. Estamos aí no último trimestre da CPAD, o quarto trimestre, e a lição que nós estaremos postando um comentário hoje é a lição de número 9, de 26 de novembro de 2017. Essa lição ela nos traz como título Arrependimento e Fé para a Salvação. Então, nessa lição nós estaremos tratando sobre essa temática. Estaremos vendo aqui a importância da fé e do arrependimento no processo da salvação. Como nós já temos visto até aqui, a salvação é uma obra soberana de Deus. E nesse processo de salvação, esses dois elementos que são apresentados no tema da lição de hoje, eles são fundamentais, que são exatamente o arrependimento e a fé. São dois elementos que estão ligados, que estão intimamente relacionados à questão da salvação. Então, arrependimento e fé para a salvação. Sabemos que o verdadeiro evangelho ele deve estar pautado na pregação da palavra de Deus, tendo como base notificar o homem a necessidade de arrepender-se. Então, o arrependimento ele não pode fugir da verdadeira pregação do evangelho ou da pregação do verdadeiro evangelho, porque nós sabemos que para o homem ele voltar-se para Deus, para que o homem possa ele assumir o seu lugar em Cristo, ele está novamente relacionando-se com Deus. É necessário que ele se reconheça pecador, que ele arrependa dos seus pecados e que ele volte para o Senhor com um coração puro, com um coração sincero. Então a mensagem do arrependimento foi a mensagem que Cristo pregou, foi a mensagem que os seus apóstolos pregaram e deve ser a mensagem que a igreja continue pregando. Porque é necessário que o homem se arrependa. É necessário que as pessoas, que elas procuram a Cristo, que elas vêm para o Evangelho, que elas são chamadas por Cristo, é necessário que elas sejam conscientizadas que o arrependimento é uma condição para o homem chegar-se a Deus. É uma condição para o homem abraçar a salvação da parte de Deus. Portanto, o arrependimento, a fé e o arrependimento são elementos que não pode faltar na pregação do verdadeiro evangelho. A fé no sentido de que ninguém se volta para Deus se não for por intermédio da fé. E ao mesmo tempo esta fé é que opera no homem o arrependimento. Então o arrependimento e a fé estão intimamente ligados, porque é impossível ao homem arrepender dos seus pecados se não for por um ato de fé. E é impossível ele praticar essa fé sem que ele demonstre atitudes de um arrependimento, de um ser arrependido, de uma pessoa que quer voltar, que quer corrigir os seus erros. O texto áureo da nossa lição nos apresenta o seguinte: E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Nós temos aqui nesse texto uma afirmação do apóstolo Pedro, quando diante de algumas pessoas que estavam, milhares de pessoas que estavam ali, ouvindo uma explanação do Evangelho da sua parte, por intermédio desse apóstolo, e eles estavam ali sem entender aquilo que estava acontecendo. E naquele momento, depois que eles ouviram aquela mensagem, eles estavam atônitos, procurando, buscando o que eles deveriam fazer diante daquilo que eles tinham ouvido. E naquele momento, então, Pedro usa essas palavras. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós sejais batizados, em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Esse episódio se deu exatamente, nós vamos ver aqui num contexto maior aí da lição, no contexto da leitura em classe, o momento quando deu esse episódio, que foi exatamente pós o dia
ali da descida do Espírito Santo ali no Pentecostes. Então nós vemos aqui, nesse texto, estaremos explorando, aí quando da leitura em classe, mostrando exatamente esses elementos, como já foi apresentado, necessários para o homem voltar-se para Deus. E dentre esses elementos, destaca aqui no textuário o arrependimento, como uma condição necessária para o homem abraçar, ser alcançado pela salvação. A verdade prática da nossa lição nos apresenta: o arrependimento do pecador é o primeiro passo para receber, pela fé, a graça da salvação. Ou seja, o arrependimento, segundo aqui a verdade prática, o arrependimento do pecador é o primeiro passo para receber pela fé a graciosa salvação de Deus. Ou seja, é necessário que o homem ele dê o passo do arrependimento, do reconhecimento, da necessidade de voltar para reparar, voltar à prática daquilo que Deus quer que ele pratique. Então, o arrependimento é necessário, é o primeiro passo para o homem abraçar a salvação. Ele se arrepende e pela fé, então, ele se volta para Deus. Bem, nós vamos para a leitura bíblica em classe para nós podermos estar meditando um pouco mais nos textos que dá fundamentação para o tema da lição dessa semana. Aí a nossa leitura bíblica em classe está no livro de Atos, capítulo 2, o verso de número 37 até o verso de número 41. É uma leitura bastante conhecida dos evangélicos, Atos 2, que nos fala exatamente dessa experiência ali do dia da descida do Espírito Santo, do dia do Pentecostes. Bem, aí no versículo de número 37, a palavra de Deus nos apresenta: ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Então o que nós temos, como havia dito no princípio, que esse evento ele se dá exatamente dentro de um contexto que eu quero estar aqui situando você no contexto onde acontece essa fala e esse texto propriamente dito, que é exatamente antes do momento dessa fala aqui do apóstolo Pedro. Nós temos aqui um contexto que nos mostra exatamente aí em Atos 2, quando da descida do Espírito Santo. Jesus ele havia prometido aos seus discípulos, antes dele ter sido assunto aos céus, que eles deveriam ficar na cidade de Jerusalém, ali no cenáculo, e que eles permanecessem ali, até que do alto eles fossem revestidos do poder do Espírito Santo. Essa era uma promessa, desde a antiga aliança, desde o Antigo Testamento, nós já tínhamos a promessa dessa descida do Espírito Santo, no livro de Joel, em outros momentos da Bíblia, e o próprio Jesus, ele disse que ele iria aos céus, mas que ele enviaria outro Consolador. Ou seja, uma outra pessoa que estivesse consolando, que estivesse acompanhando os seus discípulos, fazendo a função que Jesus até então ele estava fazendo. Então havia uma promessa da parte de Cristo que ele enviaria o Consolador, o Espírito da promessa, o Espírito que o mundo não conhece, o mundo não pode receber. E então os discípulos tinham essa ordenança, essa recomendação de Jesus, que eles ficassem na cidade de Jerusalém, até que eles recebessem a promessa do Espírito Santo. Então era exatamente aguardando essa promessa, os discípulos estavam ali no cenáculo, aguardando a promessa do Espírito Santo. E a Bíblia então nos apresenta que os discípulos ali em oração, buscando a presença de Deus, a Bíblia nos diz que essa promessa ela foi cumprida. Quando estavam todos reunidos no mesmo lugar, a Bíblia nos afirma aí no capítulo 2 do livro de Atos, que um vento veemente, impetuoso, o som como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa onde eles estavam ali assentados, estavam reunidos, e a Bíblia diz que viram e ouviu-se línguas repartidas no meio deles. E ali cada um começou a falar segundo o Espírito lhes concedia que falasse. E aquelas línguas que eram símbolo
da manifestação do Espírito Santo, elas repousaram, foram repartidas entre aqueles irmãos, e naquele momento ali, 120 pessoas, 120 irmãos que estavam ali aguardando aquela promessa, eles foram batizados, eles foram cheios do Espírito Santo. Então nós temos ali então a descida do Espírito Santo, que se cumpre então, coincide com essa data ali da festa do Pentecoste. No dia de Pentecoste, os discípulos então eles são cheios do Espírito Santo. Momento esse que é tomado pelos estudiosos como sendo um momento em que a igreja ela é oficialmente fundada, ela é inaugurada ali no dia do Pentecoste com a descida do Espírito Santo. E nós sabemos que quando o Espírito Santo ele desceu sobre a vida da igreja, aqueles discípulos que até então, ou momentos antes, eles estavam recuados devido à perseguição que eles haviam sofrido, devido à morte do seu Senhor, do seu Mestre, de Jesus Cristo, no momento quando esses discípulos eles estavam ali no cenáculo, e que eles foram cheios do Espírito Santo, a Bíblia diz então que eles recebem ousadia, eles recebem poder, mesmo porque a promessa que Jesus havia lhes entregado era exatamente que eles receberiam virtude, eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, e eles seriam testemunhas em Samaria, Judéia e até os confins da terra. Então nós temos aqui que naquele momento, quando o Espírito Santo ele desce no dia de Pentecostes, os discípulos, os irmãos, eles são tomados de um poder, de uma ousadia para proclamar a palavra de Deus. E nós sabemos pela leitura do texto do livro de Atos, Atos dos Apóstolos, que é exatamente os feitos dos apóstolos, que no outro momento histórico era chamado de Atos do Espírito Santo. Sabemos exatamente que o boom da obra da igreja, o grande avivamento, uma grande obra, uma obra de evangelização do mundo de então, foi exatamente resultado desse momento da descida do Espírito Santo. Porque junto com a descida do Espírito Santo, melhor dizendo, os irmãos eles são tomados por um poder, eles são também, as perseguições começam a surgir contra a obra de Deus, contra a igreja, mas esses irmãos destemidos, cheios do poder, cheios do Espírito Santo, eles não recuam, eles avançam sobre o reino das trevas e almas e mais almas são alcançados pelo poder do Espírito Santo que havia na vida da igreja. Então, nesse momento, o Espírito Santo, então, aqui, ele desce sobre a igreja, e nós temos, então, que naquele dia de Pentecostes, a Bíblia nos apresenta, aí no capítulo 2 do livro de Atos, que um dos discípulos de Jesus ali, dos apóstolos de Cristo, Pedro, ele foi tomado pelo poder do Espírito Santo, e Pedro agora, que antes era um Pedro covarde, um Pedro que havia negado a Jesus, que havia se escondido, ele agora é tomado pelo poder do Espírito Santo, e naquele momento, no dia de Pentecostes, ele fala com autoridade, levando os homens, chamando os homens para o arrependimento, chamando os homens para reconhecerem os seus pecados, como aqueles que haviam crucificado a Jesus, como aqueles que haviam rejeitado o Salvador. E naquele momento Pedro começa a discursar no poder do Espírito Santo, trazer uma palavra, um evangelho de boa nova, de salvação, de libertação, tocando na alma do homem, a necessidade do homem voltar-se para Deus. E a Bíblia diz então que Pedro dá esse discurso no dia de Pentecoste, e diante desse discurso os homens ficaram assustados, abismados, compungidos nos seus corações. Tão veemente, tão poderoso era o discurso, que agora um homem iletrado, um homem que eles conheciam, que não era um homem culto, que não era um homem que dominava a oratória, que dominava o discurso, de repente esse homem recebe um poder, uma ousadia, e a Bíblia diz que aqueles que estavam ali, homens de várias partes, diante daquele movimento da ação do Espírito Santo que havia acontecido há pouco instante, eles não estavam entendendo, eles estavam perplexos. Alguns achavam que os discípulos estavam embriagados, porque cada um os ouvia falar numa outra língua, homens que não haviam estudado aquelas línguas,
que era exatamente uma atuação do Espírito Santo. Então, naquele momento de perplexidade, naquele momento que eles não entendiam o que estava acontecendo, a Bíblia diz então que Pedro ele tomou a palavra, e nós temos aqui o discurso, esse discurso histórico de Pedro no dia de Pentecostes. Pedro então começa a discursar, a pregar na unção do Espírito, e nessa pregação, diante dessa ousadia de Pedro em pregar, aqueles irmãos, aqueles que estavam ali, eles começam a questionar-se e a buscar dos discípulos ali o que eles deveriam fazer, como eles deveriam se posicionar diante daquilo. E é exatamente nesse momento, diante da pregação de Pedro, e Pedro aproveita esse momento para lhes mostrar a necessidade do arrependimento. Então Pedro, ele traz o discurso, a pregação, o evangelho do arrependimento, e a Bíblia diz que após o discurso de Pedro, diz que naquele dia, quase 3.000 almas se converteram ao Senhor. Então nós temos aqui que após a descida do Espírito Santo, após a pregação de Pedro, nós temos aqui as primeiras conversões na igreja primitiva, que é exatamente cerca de 3.000 almas se rendem ao Evangelho, se rendem aos pés de Cristo. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Então esse é o contexto do texto que nós estaremos lendo daqui para frente. Bem, então o verso 37, retomando aí do capítulo 2 do livro de Atos, nos diz: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então nós temos aqui Pedro dizendo o quê? Que diante daquela pregação, diante do acontecido, ou dos fatos acontecidos, de terem rejeitado a Jesus, diante desse confrontar a luz da palavra de Deus, o que eles deveriam fazer? Eles deveriam reconhecer esse pecador e arrependerem-se dos seus pecados. E é importante nós observarmos que aquela experiência que Pedro e os demais irmãos haviam passado, Pedro coloca também a possibilidade desses irmãos ou desses ouvintes, eles também passarem pela mesma experiência que ele e os demais companheiros, os demais irmãos haviam experimentado. Exatamente quando ele afirma: olha, arrependei-vos, e cada um, como consequência do arrependimento, sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados. Ou seja, vocês devem arrepender. Uma vez arrependidos, vocês receberão o perdão do pecado. E é interessante o que Pedro coloca, que uma vez recebendo o perdão do pecado, eles também poderiam experimentar, eles poderiam passar pela experiência de serem cheios do Espírito Santo. Ou seja, arrependei-vos, sejam batizados para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, aquela promessa que se cumpriu na vida dos apóstolos também não era uma promessa restrita apenas aos apóstolos. Não era uma promessa restrita apenas aos judeus, mas todos quantos se arrependessem dos seus pecados e se voltassem para Deus, além do perdão dos pecados, eles também poderiam receber o dom do Espírito Santo. Essa é a mensagem que Pedro pregava. Verso de número 39. Aí Pedro fala em relação a esta promessa: porque a promessa vos diz respeito a vós, que são judeus, aqueles ouvintes, que eram judeus de várias partes que estavam ali. A promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, judeus que não estavam ali, mas que estavam longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Ou seja, mesmo aqueles que não eram judeus, que eram gentios, mas aqueles que fossem chamados pelo Senhor, todos eles tinham o direito
tinha a possibilidade de também receberem o Espírito Santo nas suas vidas, porque a promessa dizia respeito a todos. Aí, verso de número 40 nos diz assim: e com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Salvai-vos dessa geração perversa. É importante nós analisarmos aqui que a mensagem da igreja primitiva, naquele contexto, era a mensagem do arrependimento. Era a mensagem do arrependimento, da confrontação com o homem no seu pecado, na sua vida de pecado, levando o homem ao arrependimento. E diante daquela situação, a necessidade de voltar-se para Deus, de arrepender-se, estava exatamente ligada à situação em que aquela geração estava vivendo. Então Pedro ele diz: olha, arrependei-vos, arrependei-vos. Era essa mensagem. E diz que com outras palavras exortava, testificava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, no tempo de Pedro, da igreja primitiva, a mensagem era de arrependimento para que o homem pudesse se livrar dos pecados daquela geração perversa. Imagine em pleno século 21, qual deve ser a mensagem da igreja para o pecador? Qual deve ser a recomendação para aquele que nos ouve em relação a essa geração? Se aquela geração na qual Pedro estava inserida já era uma geração que era vista como uma geração perversa, da qual o homem devia fugir, devia se arrepender e voltar-se para Deus, como não está a nossa geração? Como não deverá ser? Ou como não devia ser a nossa mensagem? Como não seria, ou qual não é a urgência da nossa mensagem para o pecador, mostrando para ele a necessidade do arrependimento e de fugir dessa geração perversa. E infelizmente nós podemos ver com tristeza que diante de uma geração tão perversa, que eu diria que não podemos nem comparar o grau de perversidade da nossa geração em relação à geração de Pedro, porque a Bíblia diz que a iniquidade ela haveria de aumentar. E nós vemos com tristeza que diante da perversidade, do mal que impera na nossa geração, muitas das vezes aqueles que têm a oportunidade, o dever, a obrigação, a responsabilidade de falar da palavra de Deus, muitas das vezes têm trazido um evangelho mascarado, que na verdade não é evangelho. Um evangelho que está massageando o ego das pessoas. Um evangelho que não incomoda ninguém. Um evangelho que o homem pode abraçá-lo sem deixar a sua vida de pecado, sem deixar a sua vida de iniquidade, sem deixar as suas práticas reprováveis pela palavra de Deus. Esse tipo de evangelho que infelizmente nós estamos ouvindo na maioria dos lugares é um evangelho que foge, e foge muito do evangelho pregado na igreja primitiva. Foge de maneira abissal do evangelho do arrependimento pregado por Pedro no dia do Pentecostes. Aquela geração era uma geração má, era uma geração perversa,
que precisava se arrepender. Se aquela geração era assim, o que dizer da nossa geração? Que eu, que você, que nós possamos tomar para cada um de nós a responsabilidade de mostrar ao homem o evangelho urgente do arrependimento e a necessidade inadiável do homem fugir dessa geração perversa. Então era esse o discurso de Pedro. E é interessante nós observarmos que foi esse discurso do arrependimento, esse discurso da necessidade de confissão do pecado, esse discurso que atacava aquela geração como uma geração perversa e incrédula, foi esse discurso que conseguiu atingir o coração de quase 3.000 almas. E isso em uma só pregação. Então, onde é que está o erro? Por que será que muitas das vezes reunimos multidões e multidões têm escutado os nossos discursos atuais e pouco resultado se tem obtido? Porque nós sabemos que a palavra de Deus é ela, na unção do Espírito Santo, ela quem deve convencer o homem do seu pecado. E muitas das vezes nós temos mudado o discurso, o tom do discurso. Nós temos, de uma certa forma, camuflado a palavra para trazer um homem um discurso que não venha chocá-lo, que não venha escandalizá-lo, que não venha dar nome aos bois. Um evangelho que não chama pecado de pecado, que não chama adultério de adultério, mentira de mentira, roubo de roubo, falsidade de falsidade, enganação de enganação, hipocrisia de hipocrisia. Então nós temos, infelizmente, com as devidas exceções, muitos têm pregado um evangelho do eufemismo, um evangelho rebuscado, um evangelho enfeitado, um evangelho deturpado, um evangelho sem cruz, a fim de não espantar as pessoas, a fim de conseguir a adesão de clientes. Adesão de membros para o grupo, para o clube, para a sociedade evangélica. Mas pouco tem se conseguido para o corpo de Cristo. Infelizmente, muito do que se ouve aí, transvestido de evangelho, não passa de um discurso para se conquistar membros para uma organização religiosa, para se alcançar sócios para uma sociedade chamada igreja, mas que dificilmente, ou quase, na maioria das vezes, pouco se tem conquistado membros para o organismo vivo de Cristo. Então, chega o momento, é necessário que a gente perceba que estamos em um momento
onde se tem dirigido o discurso a fim de fortalecer as organizações religiosas, mas que não tem contribuído em nada, para o crescimento do corpo de Cristo. Porque a igreja, acima da organização, a igreja é um organismo. É um organismo organizado, sim. Mas a igreja não é uma mera organização. A igreja é organismo. E o evangelho, que sempre deu certo, o evangelho, que sempre agregou membros ao corpo de Cristo, é o evangelho do arrependimento. É o evangelho da confissão de pecados. É o evangelho que apresenta a cruz, que apresenta o negar-se a si mesmo, o tomar a cruz, para então seguir a Jesus, para então fazer parte do corpo de Cristo. Então voltando ao texto, essa era a mensagem. Esse era o evangelho dos apóstolos. Esse era o evangelho da igreja primitiva. Então o texto nos diz, o verso 40, retomando: e com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Verso 41. De sorte que foram batizados o que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Bem, nós vamos então agora para a introdução da lição, que nos apresenta o seguinte: o arrependimento e a fé operam conjuntamente para a salvação. Então, arrependimento e fé andam lado a lado na operação da salvação. É o pecador arrependido que crê no sacrifício vicário da cruz, de Cristo na cruz do Calvário. Essa fé, esse crer no sacrifício de Cristo, essa fé leva o pecador arrependido a abandonar de vez a situação de pecado, para então ser perdoado e experimentar assim a paz de Deus em seu coração. Então a fé leva o homem, a fé no sacrifício de Cristo, leva o homem a arrepender-se dos seus pecados, para então ele obter a paz em Cristo, a salvação da sua alma. Primeiro tópico da lição: arrependimento, uma transformação do espírito. Muito interessante já essa frase, que nós podemos perceber que o arrependimento, como aqui nos diz muito bem o tópico, esse primeiro tópico, o arrependimento, uma transformação do Espírito Santo. Ou seja, o arrependimento, como todo o processo da salvação, é uma obra do Espírito Santo. Qual é a participação do homem? É abrir-se para Deus. É permitir que Deus opere nele a salvação. Então, ou seja, o que eu quero chamar a atenção de cada um de vocês é que se não houver lugar no seu coração para a atuação de Deus por intermédio do Espírito Santo, você jamais alcançará a salvação. E em se tratando de fé e arrependimento, a fé para a salvação é uma obra de Deus no coração do homem. É o próprio Deus que imprime fé no coração do homem. E o arrependimento também é uma obra da parte de Deus. Se não receber essa capacitação da parte de Deus para se arrepender, se não for por intermédio da atuação do Espírito Santo, convencendo o homem do pecado,
o homem também não pode se arrepender. Então, o próprio arrependimento esboçado pelo homem já é uma atuação do Espírito Santo no espírito do homem. Então, vamos ver o que nos traz aqui esse ponto da lição. Aí, o subtópico 1, dentro desse primeiro tópico, arrependimento, uma transformação do espírito, o tópico 1 nos apresenta, o subtópico 1, definição de arrependimento. No Antigo Testamento, arrependimento significa mudança de ideia. Então, no Antigo Testamento, o que é arrepender? Arrepender é mudar de ideia. Alguém pensava de uma maneira, insistia em fazer daquela maneira, e de repente, por uma obra de Deus no seu coração, ele muda de ideia, em se tratando de fazer a vontade de Deus. Então essa pessoa ela vai lá e muda de ideia, porque na vida secular também se aplica o arrependimento. Alguém pensava de uma forma e de repente muda a maneira de pensar. Então, dentro desse aspecto, a mudança de ideia é um arrependimento. Mas em se tratando do nosso contexto de fazer a vontade de Deus, então no Antigo Testamento, arrependimento significa mudança de ideia ou mudança de propósito, no sentido de abandonar o pecado. Ou seja, alguém estava numa vida de pecado e de repente, pelo toque de Deus, do Espírito de Deus na sua vida, ele começa a mudar de pensamento, a mudar de ideia, como aqui o texto nos coloca, ele começa a mudar de ideia e a mudar de propósito, a não querer mais insistir naquela ideia, naquele caminho em que ele estava trilhando. Então, isso é arrependimento, a mudança de ideia, mudança de propósito, no sentido de abandonar o pecado, se abandonar aquela prática, não insistir naquela prática, voltando-se para Deus de todo o coração, alma e força. Então é interessante que a ideia da mudança, a ideia do mudar de ideia, sendo redundante, mudar de propósito, abandonar o pecado, olha, é necessário que a gente entenda que o homem vai mudar de propósito, vai mudar de ideia, já que arrepender é mudança, mas é necessário que nós entendamos que essa mudança de rumo é para tomarmos um novo rumo. Então, o que é arrepender? É mudar de uma direção para outra direção. Ou seja, mudar da direção do pecado e voltar-se para Deus, que é de onde o homem saiu. Todo homem estava em Deus. Por meio do pecado, ele afastou-se de Deus, ele mudou de direção nesse sentido, ele afastou-se de Deus. E arrepender é exatamente deixar a direção do pecado, do erro, e voltar-se para Deus. Então, arrepender é isso. É uma mudança de ideia, uma mudança de propósito, no sentido de abandonar o pecado e então voltar-se para Deus. Mas voltar-se, o verdadeiro arrependimento, aqui o comentarista ele foi feliz em registrar aqui algumas palavras, que esse voltar-se para Deus é voltar de todo o coração. É o homem colocar o seu coração agora em Deus. Então, voltar de todo o coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Ou seja, é o homem na sua totalidade, sem reserva, ou sem reservas, ele voltar-se inteiramente para Deus. Então, arrepender é abandonar uma prática e voltar-se para Deus totalmente, em inteireza de alma, de coração e de todas as suas forças. Em um Novo Testamento, o verbo arrepender é mais fortemente expressado, pois significa converter-se. O que é fazer uma conversão? Fazer uma conversão é você retornar. Se você vai em uma pista, uma BR, e de repente você vê um retorno, e você, no caso, toma essa rotatória, você está o quê? Naquela rotatória você faz o quê? Uma conversão. E pode tomar um sentido oposto, por exemplo. Ou um outro sentido. Isso é o quê? Essa conversão é você estar indo em um rumo, em uma direção, e de repente você faz uma conversão. Ou seja, você muda de
direção, converge para uma outra direção. Então, arrepender, no Novo Testamento, tem exatamente esse sentido de convergir, de fazer uma conversão. Então, significa converter-se, retornar. Termo que expressa uma mudança de mente, transformação de pensamento, da consciência, das atitudes. Então, essa conversão é exatamente essa mudança de pensamento, essa mudança de atitude, como aqui o texto nos coloca, mudança de sentimento, mudança de vontade, essa mudança de atitude, que isto é uma verdadeira metanoia, que no grego quer dizer o quê? Uma mudança de mente, uma mudança do homem interior, uma mudança profunda e radical da mente. Então, isto é arrependimento, conversão, mudança radical da mente, da forma de agir, uma mudança para Deus, no sentido de convergir, de voltar-se para Deus. Quando se passa pelo verdadeiro arrependimento, há uma tristeza sincera pelo pecado praticado. Ou seja, o homem que verdadeiramente ele se arrependeu, ou ele se arrepende, ele não tem prazer no pecado. Pelo contrário, ele se entristece profundamente pelo fato de ter pecado. Porque ele passa a ter consciência que o pecado fere a santidade de Deus. E como ele, arrependido e pela fé, ele quer agradar a Deus, ele não pode ter prazer no pecado. Ele passa a ter tristeza. Tristeza pelo fato de ter pecado. Tristeza pelo fato de ter praticado algo que entristece o coração de Deus. Então, o verdadeiro arrependimento é exatamente uma tristeza sincera pelo pecado e posterior compromisso de abandoná-lo para abraçar a vontade de Deus. Isso aqui é muito interessante. Que o verdadeiro arrependimento não é apenas ter a tristeza pelo pecado, mas é também tomar a atitude de abandoná-lo e voltar-se para Deus. Porque a Bíblia nos apresenta que o perdão da parte de Deus não é só para aquele que reconhece o pecado e que se entristece pelo pecado. Mas a Bíblia diz que aquele que reconhece, que confessa e deixa, esse é que alcança misericórdia. Então não basta você reconhecer esse pecador. Não basta você confessar que é um pecador. É necessário que você tome a atitude de abandonar o pecado. Percebe a participação do homem? É Deus quem gera no homem o arrependimento. É Deus que gera dentro do homem a tristeza pelo pecado. Mas é necessário que o homem tome a atitude de abandonar o pecado. Porque o que nós temos visto é pessoas que sempre estão sentindo remorso, tristeza, aparentemente uma tristeza verdadeira pelo pecado, mas que continuam na prática do pecado. Ou que momentaneamente abandonam o pecado, mas na primeira oportunidade que tem, já se volta às mesmas práticas. E ainda mais, o pior ainda, é que tem prazer em pecar. Porque uma coisa é nós sermos tomados nas nossas fraquezas e estarmos pecando. Estamos pecando e às vezes até, quem sabe, no mesmo pecado, mas por uma questão de fraqueza. Mas não temos prazer em vivermos pecando. Porque o verdadeiro arrependimento, ele nos causa tristeza. E ele não causa nenhum prazer em saber que temos uma fraqueza ou que estamos no pecado. Mas ele não para só na tristeza. Ele também se revela o verdadeiro arrependimento no esforço em abandonar o pecado. Então aqui o que nos apresenta, aqui o comentarista de uma forma muito feliz, é que o verdadeiro arrependimento é uma tristeza sincera pelo pecado praticado e o posterior compromisso em abandoná-lo para abraçar a vontade de Deus.
Louvado seja o nome de Jesus para sempre. É interessante nós observarmos isso, porque é o seguinte, olha, nós temos que ter muito cuidado para não confundirmos arrependimento genuíno, essa tristeza por causa do pecado que cometemos, para não confundirmos arrependimento com remorso. Porque o remorso, ele não é operado por Deus. O remorso, ele pode ser resultado meramente das nossas inquietações, da nossa vergonha. O remorso pode ser apenas uma expressão de um sentimento de culpa, mas que é a culpa pela culpa. Que naquele momento nós sentimos aquela culpa, aquele remorso, mas que não nos dá nenhuma capacidade, nenhuma força de enxergarmos a saída. Então, o remorso, ele é apenas um sentimento de culpa e que não nos dá poder, podemos dizer assim, que não opera o agir de Deus no sentido de nos direcionar e nos fortalecer para o abandono do pecado. Já o arrependimento, no sentido verdadeiro da palavra, o arrependimento que não é o remorso, o arrependimento, ele já está imbuído da decisão de abandonar o pecado e reparar o erro, de contornar, de fazer uma conversão, no sentido já de mudar de rumo. Nós temos dois exemplos na Bíblia que eu acho que são, os exemplos falam bem mais alto do que as definições. Nós temos dois casos que aparentemente na Bíblia podem serem tomados como arrependimento, mas nós vamos perceber que a consequência desses pretensos arrependimentos é que vai diferenciar o que era um arrependimento genuíno e o que não passou de um remorso. Nós temos o caso de Judas, aquele que traiu Jesus, e Pedro, aquele que negou a Jesus. Nós somos tendentes a achar que o pecado de Judas ele foi superior ao pecado de Pedro, como se Pedro, no caso de Pedro, e como Deus desse para remediar, para voltar atrás, tudo voltar atrás, para convergir, fazer a conversão, e no caso de Judas, como se não houvesse mais remédio. Porém, se nós formos perceber, Pedro traiu Jesus tanto quanto Judas o traiu, porém em circunstâncias diferentes. Nós vemos que Jesus, ele foi vendido por Judas, foi traído por Judas. Jesus, ele foi negado por Pedro. Eu não sei se você já parou para pensar o peso de uma traição e o peso de alguém negar o outro. Não que eu esteja querendo colocar na balança qual pecado pesa mais, porque o pecado é pecado, o erro é erro. Tanto que Judas buscou uma forma de tentar consertar o erro, ou pelo menos tentou manifestar isso, e Pedro também. Porém, nós sabemos aqui, Judas, por exemplo, ele traiu a Jesus, e ao estar traindo, ele nega a Jesus também. Porém, o peso do pecado de Judas, dentro da nossa leitura humana, humanamente falando, já que diante de Deus pecado é pecado,
Porém, o peso do pecado de Judas, ele é colocado no ato de ter traído alguém que ele afirmou ser o Cristo, e não que ele negou não conhecer ou não estar com ele. Então, o peso, geralmente, que nós colocamos no pecado de Judas, não está no ato de negar, apesar que também ele negou. Está no ato de trair a quem ele não negava, no sentido de não desconhecê-lo enquanto Cristo. Mas, pelo contrário, por conhecê-lo como Cristo, é que ele o traiu. E Pedro? Pedro, ao negar Jesus, estava o traindo? Também. Porém, o peso do pecado de Pedro é colocado no ato de ter negado. O que é negar algo? Negar algo é você querer anular sua existência. Por exemplo, se eu nego que essa caneta aqui existe, eu estou dizendo o quê com a minha atitude? Eu estou querendo ou eu estou anulando a sua existência. Então, o ato de negar é o ato de dizer que aquilo não existe. Judas pecou traindo aquilo que ele admitia existir. Pedro negou aquilo que, a partir da sua negação, ele não estava admitindo existir, que era exatamente a sua relação com Jesus. Judas não nega a sua relação com Jesus, mas ele trai essa relação. Pedro, ele nega a relação, ele anula que um dia ele esteve com Cristo, e Judas não fez isso. Não estou querendo justificar o pecado de Judas e condenar a atitude de Pedro. As duas são condenáveis. O que eu estou querendo chamar a atenção é só mostrar que Pedro, ele pecou tão quanto Judas pecou. E olhando dentro desse contexto da anulação, porque quando eu traio alguém, mas pelo menos eu afirmo a sua existência, olhando por um ângulo humano, isso é menos pior do que eu anular a existência de alguém. Entende? Espero que vocês estejam entendendo a minha linha de raciocínio. Então, convenhamos, Pedro pecou, o pecado de Pedro foi tão grave quanto o pecado de Judas. Mas qual a diferença entre Pedro e Judas? A diferença está exatamente no que eles fizeram após ter pecado contra Cristo. A Bíblia nos afirma que Judas, após ter traído a Jesus, e ele reconhece a loucura que ele fez, ele foi tomado por uma tristeza, ele foi tomado por um remorso, e diante daquela angústia, diante daquele remorso, diante daquele sentimento de culpa pelo que ele havia feito, Judas tentou consertar o que ele havia feito por meios materiais. Quais foram os meios materiais que ele tentou para consertar o seu erro? Primeiro, tentando devolver as moedas. Isso é muito significativo. Quantos querem consertar as suas vidas erradas, as suas dívidas espirituais diante de Deus, por meios materiais?
dando uma esmola, ajudando um outro, dando o dízimo, às vezes cantando, pregando, frequentando os cultos, orando, etc. Obras exteriores. Então nós percebemos que para consertar o seu erro, a primeira atitude que Judas tomou diante daquele remorso, daquela angústia, daquela tristeza que ele estava experimentando, ele tentou devolver o dinheiro. Primeira expressão negativa em relação ao verdadeiro arrependimento, que não é obras materiais. Segundo, uma vez que o dinheiro não foi aceito e que ele também não poderia mais consertar aquele mal, a Bíblia diz que Judas, tomado por um remorso, ele sai da cidade e ele dá um fim na sua vida. Então, dar um fim na sua vida foi a última solução que Judas achou para se livrar do remorso. Aí eu pergunto, Judas, ele fez a conversão? Ele voltou? Tomou um outro caminho? Reparou o erro? Não. Então, o sentimento que tomou conta do coração de Judas foi apenas o medo, o pavor, o remorso. Não houve no coração de Judas lugar para o arrependimento. E Pedro? Pedro, depois dele ter negado a Jesus, e é um evangelho que diz que Pedro negou Jesus na cara, olhando para a cara de Jesus, eu não conheço esse homem. Começa a espraguejar, negar a existência de alguém que ele andou com ele. E agora ele nega, eu não conheço esse homem. Na cara de Jesus ele fez isso. Gravidade do pecado de Pedro. Porém a Bíblia nos apresenta que depois daquela advertência de Jesus em relação que o galo cantaria para ali refrescar a memória de Pedro quanto àquilo que Jesus havia dito, quando Pedro afirma que todos podiam abandonar, mas que ele não faria aquilo, e Jesus disse que ele negaria. Então, quando o galo da consciência canta, o que Pedro faz? Pedro, interessante observar, Pedro ele não vai se munir de armas ou alguma coisa material para tentar capturar Jesus das mãos dos seus inimigos. Judas tenta devolver moedas. Pedro não pega em arma e nem tenta nenhuma manobra para tirar Jesus das mãos do seu inimigo. Pedro não faz isso. Judas, ele sai para tirar sua vida, para fora para tirar sua vida. Pedro, ele sai para o lugar, porém a Bíblia diz que ele chora amargamente. O choro de Pedro simbolizava exatamente a sua conversão. Quando Pedro derrama as suas lágrimas, Pedro ele cai em si, e cada gota de lágrima de Pedro era uma curva, era um retorno, era uma conversão, um passo à conversão, a voltar com o coração sincero, a reconhecer o seu erro e a cair aos pés de Deus, arrependido, disposto a mudar.
E nós vamos ver que é exatamente esse Pedro arrependido, que num outro momento, quando Jesus, ele aparece a ele ainda ali, Jesus, ele faz questão de chamar, de procurar Pedro, que ele naquele momento envergonhado, indigno, mas que ele acaba tendo um diálogo com Jesus. E ele então derrama a sua queixa, o seu coração, melhor dizendo, diante de Cristo. E ele pode assumir que o amor de Cristo é superior ao seu amor. Que Cristo o amou com um amor ágape. Que ele, o máximo que ele pôde amar a Jesus, era com amor de amigo, filial. E diante do amor ágape, diante do amor sacrificial, Pedro então ele se vê totalmente restaurado. Então nós percebemos que diante da gravidade do pecado de Judas, diante da gravidade do pecado de Pedro, o que os diferenciou foi exatamente qual sentimento tomou conta do coração deles após terem pecado contra Cristo. Judas teve um grande remorso e deu fim na sua vida. Pedro teve um genuíno arrependimento e amargamente chorou e voltou-se para aquele que o podia perdoar. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Isso nos leva a entender que o arrependimento é uma obra que Deus opera na vida do homem. E o homem deve ter muito cuidado para que, afastando-se de Deus, ou para que, resistindo à voz de Deus, ser contumaz na resistência à voz de Deus, para que ele possa não chegar no estágio onde ele busca lugar de arrependimento e não há mais no seu coração lugar para o arrependimento. Eu sempre gosto de refletir que existem pessoas que sempre dizem assim, não, mas principalmente quando alguém às vezes morre e há uma certa incerteza quanto à salvação dessas pessoas, pelo fato de elas nunca manifestarem um desejo de voltar-se para Deus. E aí muitos costumam dizer, não, mas na hora da morte a pessoa pode ter se arrependido. Pode sim. Porém, o que nós temos que observar que o arrependimento é uma obra operada por Deus no coração do homem. Então, se o homem ele resiste à voz de Deus, e durante toda a sua vida ele fecha o coração para a voz de Deus, para que Deus opere no seu coração um verdadeiro arrependimento, pode ser que na última hora, quando ele mais precisar de Deus, não que Deus não queira salvar, mas que ele não consiga ter um coração aberto para que no mesmo haja lugar para o arrependimento. Uma vez que nós cremos que é uma obra da parte de Deus, mas que compete ao homem abrir o seu coração. Então o homem ele pode se fechar tanto para Deus, que em dado momento, ainda que ele tenha necessidade, ele não se sinta mais capaz, ele não tenha mais força, não acha mais nele lugar para o arrependimento. Então isto é muito sério. Então nós temos que ter cuidado, porque muitas das vezes, muitos, eles têm resistido à voz de Deus, ou brincado com Deus, achando que na última hora, simplesmente, ele vai se arrepender. Como se a verdadeira conversão, o verdadeiro arrependimento, fosse a repetição de 2 ou 3 palavras que alguém na hora da morte, na hora da aflição, manda alguém repetir, repita essas palavras, pede perdão a Deus,
diga que tu quer estar arrependido, que tu quer ser salvo, como se isso tivesse um efeito imediato no mundo espiritual. Essas palavras de dizer que estou arrependido, que eu peço perdão a Deus, essas palavras, elas só têm efeitos no mundo espiritual se forem palavras que saem do profundo de um ser que está sendo trabalhado por Deus, de um ser que não rejeitou e não rejeita a voz do Espírito Santo. Como pronunciar palavras verdadeiras, como manifestar um verdadeiro arrependimento, se eu me coloco fechado para a voz de Deus. Pense nisto, isto é muito sério. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos voltar então ao texto. Então nós temos aqui exatamente que essas duas situações, elas são importantes para nós entendermos o verdadeiro arrependimento como sendo essa tristeza e um posterior compromisso, atitude em abandonar o pecado, em voltar-se para o centro da vontade de Deus. Segundo subtópico, o arrependimento da vida cotidiana. Vou procurar adiantar um pouco aqui agora. O arrependimento na vida cotidiana. O arrependimento nos livra das amarras do pecado, da culpa que escraviza e nos tira a alegria de viver. Arrependimento nos livra da culpa, de perder a alegria de viver. Judas, por exemplo, ele perdeu a alegria de viver. Perdeu o prazer de viver e deu cabo à sua vida. Então nos livra da culpa que nos escraviza e nos tira a alegria de viver. O arrependimento, ele nos leva a experimentar a cura da consciência cauterizada pelo pecado. Assim, o arrependimento nos devolve a satisfação, a autoestima sadia, sem orgulho ou narcisismo, imprimir um alto flagelo, como se isso fosse arrependimento. Isso não é arrependimento, isso é remorso. Está se martirizando, entendeu? Ferindo o próprio corpo como uma forma de mostrar arrependimento. Isso não é arrependimento, isso é sentimento de culpa, isso é remorso. Então o verdadeiro arrependimento nos tira disso, nos livra desse narcisismo que resulta, assim o arrependimento devolve a satisfação, a autoestima, que resulta em alegria e paz no coração. Há na existência do cristão diversas áreas da vida que talvez ainda não tenha sido submetido ao completo senhorio de Cristo. Isto é, áreas que ainda não passaram pelo processo do arrependimento. Então aqui, essa parte aqui do comentário mostra que em todas as áreas da nossa vida nós temos que fazer uma análise, não precisamos fazer conversões, como nós colocamos aqui, retornar em vários aspectos da nossa vida, na nossa maneira de pensar, de agir, de sentir, de nos posicionar. Então temos que ver quais áreas da nossa vida que ainda precisa de um arrependimento, para que todo o nosso ser possa estar voltado para Deus. Por isso a palavra de Deus aconselha-nos a fazer um autoexame sincero, para percebermos o que sorrateiramente nos contamina, pois enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o poderá conhecer? Nosso coração é enganoso. Quem é que conhece o nosso coração? Deus. Se o teu coração te engana, maior é Deus. Ou seja, permita que Deus sonde o teu coração. Como o salmista, ele pede ao Senhor: sonda-me, Senhor, e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau e me conduz pelo caminho eterno. Então que seja essa a minha oração, a tua oração. Terceiro subtópico: a ação do Espírito Santo no arrependimento. O Espírito Santo opera o arrependimento na conversão do ser humano. Então, é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Somente ele, o Espírito Santo,
Somente ele pode conhecer e esquadrinhar profundamente o coração do homem. E os que estão abertos ao seu mover podem perceber as situações que precisam de confissão sincera diante de Deus. Outro sim, a purificação do pecado por meio do arrependimento é uma condição que precede o batismo do Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo quem opera o arrependimento e a purificação do pecado por meio do arrependimento é uma condição que precede ao batismo no Espírito Santo. O homem precisa arrepender, pela fé em Cristo, arrepender-se, voltar-se para Deus, para que ele seja cheio da presença de Deus. Então, louvado seja o nome de Jesus. Então, grave isso. A ação do Espírito Santo é quem leva o homem ao arrependimento, quem desperta a fé no coração do homem e o leva de volta para Deus para ser cheio do seu Espírito. Segundo tópico, a fé como um dom de Deus e como resposta do ser humano, que vai apresentar a fé como sendo um dom de Deus. Esse dom é derramado no coração do homem que responde sim à ação de Deus. Aí temos aqui, primeiro subtópico, a fé natural. É a aceitação intelectual de certas verdades acerca de Deus, mas não acompanhada por um compromisso com o Evangelho. Então aqui está apresentando que existe, aqui esse tópico, vai nos apresentar a fé natural e a fé salvífica. Então a fé natural é aquela fé intelectual, que o homem admite a existência de Deus ou de um ser criador de todas as coisas, que há um ser que governa a natureza, há um ser que faz com que o sol, ele a cada dia se ponha, faz com que a chuva aconteça, todos os elementos da natureza, os fenômenos naturais. Então esse é um tipo de fé natural, é um tipo de fé intelectual. Então o comentarista aqui, ele é muito feliz quando ele apresenta. A fé natural é a aceitação intelectual de certas verdades acerca de Deus, mas não acompanhada de um compromisso com o Evangelho. Então essa fé é crer na existência de Deus, como o próprio diabo crê que Deus existe, crê que tudo foi criado por Deus, mas não há um compromisso em viver para Deus. Um compromisso com a palavra de Deus, com a santidade divina. Aí na sequência o comentarista ele nos apresenta essa fé, a fé natural. Essa fé é vivenciada pelas pessoas que até acreditam em Deus, aceitam que Ele fez todas as coisas, concordam que o sol se levanta pela manhã, por provisão dele, todavia não dão um passo decisivo para a salvação. Não se reconhecem pecadoras, carentes da salvação de Cristo. A Bíblia afirma que até os demônios creem e estremecem diante de Deus. O que significa que ter uma fé apenas teórica não representa muita coisa. Então, ter essa fé teórica, que Deus existe, que tudo foi feito por Ele, isso não é muita coisa. O próprio diabo crê, estremece diante da existência de Deus. As pessoas podem estar até cientes da vida eterna, conhecer que existe uma vida eterna, mas ainda assim não aceitar o sacrifício vicário de Cristo, Jesus, para lhes propiciar a salvação. Então, as pessoas podem crer que existe uma vida eterna, que existe céu, que existe inferno, que há salvação, que há perdição, que Jesus vem arrebatar a igreja, que Jesus está para voltar. Pode tudo isso de uma maneira intelectual, porém sem nenhum compromisso com Deus, nenhum compromisso para a salvação. Então esse é o tipo de fé natural. E, infelizmente, é o tipo de fé que a gente vê até mesmo dentro de muitos, dentro das igrejas. Uma fé apenas natural, uma fé que crê que Deus criou todas as coisas, que Deus vai prover, é quem provém as necessidades, e Deus é quem dá o emprego, é Deus quem vai curar, no caso quem pode curar, que Deus tem poder para curar, melhor dizendo, que Deus é Ele quem dá a saúde, tal e que, mas sem nenhum compromisso com Deus.
todo homem tem, em dada medida, esse tipo de fé natural. A fé salvífica. A fé salvífica é uma atitude do intelecto e do coração para com Deus, em que o homem abandona a vida de pecado para confiar exclusivamente na obra salvadora de Cristo na cruz do Calvário. É interessante que nós temos aqui que a fé salvífica, ela é uma fé intelectual, como também uma fé do coração. Eu achei interessante essa observação, que a Bíblia diz que nós temos que servir a Deus com todo o nosso entendimento. Você não deve... nós falamos da fé intelectual, que é a crer que tudo existe, que é uma lógica em crer que há um Criador, e esse Criador certamente é Deus, que é uma fé, no caso, intelectual. Porém, não quer dizer que a fé salvífica ela seja uma fé irracional. Que você crê porque não sabe porquê, mas tem que crer. Não. A fé salvífica é uma fé também racional. É uma fé intelectual. No sentido que você abraça, e à medida que você está andando com Cristo, você percebe nesse andar com Cristo a razão, a sobriedade em andar com Deus. O conhecimento de Deus nos é revelado de fé em fé. E o verdadeiro cristão não é alguém que está vivendo no mundo da lua, seguindo a Cristo porque alguém fez um discurso que conseguiu convencê-lo. Alguém fez um discurso que conseguiu aplicar nele uma lavagem cerebral. E que ele está por Cristo porque todo mundo está servindo. Não. Ele sabe, ele tem consciência de quem ele tem crido. Não é que ele vai explicar Deus. Mas a sua fé, ela é autoexplicável, ela é clara para ele, ela é entendível para ele, tanto nas questões externas, que comprovam a existência intelectualmente, racionalmente, logicamente, a existência de Deus, como o seu entendimento, o seu espírito, a sua própria racionalidade, o faz perceber que há nele algo que o identifica com Deus, que a imagem de Deus, no sentido do intelecto, da vontade, da razão, do entendimento, o faz relacionar-se com Deus de uma maneira também consciente, de uma maneira racional. Então aqui a fé salvífica é uma fé que também é intelectual, mas ela também é uma fé do coração. E aqui quando eu falo do coração aqui tome-se coração como no sentido da alma do homem, do espírito do homem, daquela parte imaterial do homem, daquela parte mais profunda, de relacionamento do homem com Deus. No sentido que é uma fé intelectual, mas é uma fé também que envolve as suas emoções, os seus sentimentos, a sua alma, o seu espírito. Então a fé salvífica é uma fé do intelecto e do coração para com Deus, em que o homem abandona a vida de pecado para confiar exclusivamente na obra salvadora de Cristo. Logo, a fé salvífica não consiste somente em crer em algumas coisas, mas confiar na pessoa de Cristo.
Porque é sábio, é plausível confiar naquele que te criou, naquele que te sustenta e naquele pelo qual você se move. Então, logo a fé salvífica consiste não somente em crer em alguém, mas confiar na pessoa de Cristo. Ela é um dom de Deus, cujo autor é Cristo, e que se origina do ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz, e aí nós vamos ler esse texto, falando sobre a fé, sobre a verdadeira fé. E antes de ler o texto, eu faço aqui essa ressalva, que a fé, a verdadeira fé, ela traduz na confiança em Deus. É bem mais do que crer, um mero crer. Porque, olha, é o seguinte, crer pelo crer, pode estar só no âmbito do acreditar em algo. E você crer nesse mero sentido de acreditar, não é a mesma coisa de você confiar. Vou dar um exemplo aqui bem rápido. Imagine você, por exemplo, suponhamos você, o seu esposo, a sua esposa, o seu namorado, a sua namorada. Você acredita nele, tanto é que você está com ele, ou pelo menos deve ser esse um dos motivos. Então imagine você, o seu esposo, por exemplo, chegar para você te perguntar, você acredita em mim? Aí você, esposa, você diria sim, eu acredito em você. Por exemplo, eu acredito você estar ao volante e eu estando viajar com você no carro, eu acredito que chegaremos em paz na viagem e eu posso até, enquanto você está no volante, eu posso até dormir tranquilamente, porque eu acredito que você é um bom motorista. Alguém, por exemplo, que precisa de um dinheiro emprestado, e você dizer, eu acredito em você e empresto dinheiro. E outras situações. Então, que você acredita, que você crê, que a quem você emprestou dinheiro, que vai te pagar. No caso aí da esposa e do marido, ela crê que o marido vai ser sábio no volante, que vai chegar ao destino. Ela acredita. Isso é acreditar. E alguns dizem, eu boto fé em fulano. Ou seja, eu acredito. Acredito, empresto o carro, empresto dinheiro, entendeu? Acredito que ele vai vir ao compromisso, etc. Porém, suponhamos agora, tomando o caso da esposa e do esposo, suponhamos que, em um dado momento, essa esposa, suponhamos que tem uma casa e que tem uma laje, e essa laje ainda não foi coberta. E então essa esposa, ela sobe até essa laje, vamos colocar aqui uma terceira laje, por exemplo, suponhamos que tenha aí construído um prédio aí de 2 andares e tem uma terceira laje, vamos colocar aí uma altura de média de uns 9 metros de altura, calculando aí 3 metros de cada laje. Então aí 9 metros de altura e que a esposa ela esteja na terceira laje. E o marido no qual ela acredita esteja lá no quintal, no térreo, no quintal. E de repente o marido cá de baixo, ele pergunta para a sua esposa, você acredita em mim? Ela dirá, sim, eu acredito em você. Você acredita mesmo? Acredito. Aí ele pergunta, então, se jogue daí de cima, aqui embaixo, e eu vou te pegar nos meus braços. O
que essa esposa faria? Se realmente ela não tiver nenhum problema psicológico, se ela tiver em sã consciência, ela dirá: não, eu acredito em você, mas não tanto. Eu acredito em você. Agora, uma coisa é eu acreditar que tu conduzes bem um carro. Outra coisa é eu me jogar daqui de cima aí nos teus braços. Então, nesse momento aí, o que faltou à esposa? Confiar que o marido iria segurá-la nos braços. Agora pegamos uma criança. Uma criança de, vamos colocar, 1 ano de idade. Suponhamos que essa criança esteja na terceira laje, com 9 metros de altura. E o pai disser para ela: pula nos braços de papai. Naturalmente, essa criança se jogará lá de cima. Ela dará o salto da fé. Ela dará o salto de confiança nos braços do pai. Ela não irá calcular a altura, ela não irá duvidar se o pai vai segurá-la ou não. Simplesmente ela se lança de cima a baixo. Isto é confiança. Percebeu? Então nós acreditamos nas pessoas. Mas em dado momento, esse crer, ele não passa de um mero crer. Que em dado momento, quando a confiança, ela inspira certo cuidado e certos prejuízos, principalmente para a nossa segurança, para a nossa vida, nós não confiamos. Ficamos só no campo da crença. A fé, a verdadeira fé, e se tratando agora do mundo espiritual para com Deus, ela não deve estar no mero nível intelectual, da fé natural. A fé, a verdadeira fé em Deus, a verdadeira fé vitoriosa, para andarmos dia a dia, vivendo a salvação e vivendo na graça de Deus, ela deve alcançar o nível da confiança em Deus. O que é a verdadeira fé? A verdadeira fé pode ser tomada como um salto nos braços de Deus. Eu não diria, como alguns dizem, o salto no escuro. Não é no escuro. Muitos têm empreendido ou têm tentado empreender o caminho da fé, mas ainda não deram o salto da fé. O que é dar o salto da fé? Dar o salto da fé é confiar inteiramente em Deus. Saber que Ele cuida do nosso presente, como cuidou do nosso passado e como cuidará do nosso futuro. Infelizmente, na caminhada com Deus, poucos têm experimentado a fé no sentido de confiança, de lançar-se aos braços de Deus, de dar o salto da fé sem questionar o que Deus fará quando eu der o salto. É necessário que nós desenvolvamos uma comunhão com Deus, a ponto de darmos o salto nos braços de Deus. E como alguém diz, o caminho da fé
da verdadeira fé é um caminho sem volta. Em que sentido? Por exemplo, quando Pedro ele estava dentro do barco, ele poderia permanecer no barco sem tomar a atitude de andar por sobre as águas. Mas quando Pedro ele pede Jesus permissão, se ele podia ou não andar sobre as águas, e Jesus deu a permissão, e ele deu o passo da fé, uma vez dando o passo, dando o salto da fé, você deve continuar confiando em Deus. Ou seja, uma vez que Pedro ele deu o primeiro passo dentro das águas, andar sobre as águas, isso é contra a lei da natureza. Ninguém anda sobre as águas, a não ser pela fé. Entende o caminho sem volta? Uma vez que Pedro deu o primeiro salto, o primeiro passo, ele deveria dar o segundo, o terceiro, todos os passos necessários para andar pela fé, para andar com Jesus, ao encontro de Jesus e com Jesus. E a Bíblia diz que quando Pedro ele sente o vento bater, ele percebe o vento bater e que ele vacila na sua confiança, ele começa a afundar. Ou seja, uma vez que nós decidimos dar o passo da fé, dar o salto da fé, nós temos que estar convictos da nossa confiança em Deus. Mas ainda bem que Pedro recuperou a sua fé. Jesus o ajudou a continuar andando por fé. E a Bíblia não fala, mas eu creio que Pedro, ele voltou. Não precisou Jesus pegar e colocar Pedro nas costas, ou chamar que ele e os outros viessem correndo com barco para socorrer a Pedro. Eu creio que quando Jesus restaura a fé de Pedro, ele volta andando com Jesus sobre as águas. Pode-se criticar a falta de fé de Pedro no momento quando começou a sentir as ondas, mas somente ele, registrado na Bíblia, somente ele teve esse salto. E a despeito de ter falhado, mas somente ele andou sobre as águas. Então isto é confiar em Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então, voltando ao texto que nós falamos que nós iríamos ler. Então, a fé salvífica é um dom de Deus, cujo autor é Cristo, e que se origina do ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus é algo imprescindível para se obter a salvação à fé. Embora um dom de Deus, a fé precisa ser exercida, pelo crente para confirmar a sua salvação, ou seja, continuar exercendo na dependência de Deus. E aqui nos apresenta em Romanos, é o único texto que eu vou estar lendo, que a fé é originada na palavra de Deus. E esse texto aqui do livro de Romanos, capítulo 10, verso de número 17, nos apresenta o seguinte. Olha, de sorte, Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir. Esse texto está nos apresentando que a fé ela é desenvolvida pelo ouvir. Ouvir aqui fala de acesso. De algo que vem de fora para dentro. Então a fé, ela vem pelo ouvir.
E o ouvir, que vai gerar a fé, esse ouvir, ele vem pela palavra de Deus. Eu acho interessante essa versão aqui, porque há versões que dizem, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra. Então a fé vem pelo ouvir, e quando você ouve a palavra. Só que nessa versão aqui, diz que a fé vem pelo ouvir, e esse ouvir, ele vem pela palavra de Deus. Então é diferente de ouvir a palavra. Não é a fé, aqui o que o texto está colocando, que a fé não vem pelo ouvir a palavra, mas a fé vem pelo ouvir, e o ato de ouvir, ele é alcançado pela palavra de Deus. O que eu entendo desse texto é que o ato de ouvir, os nossos ouvidos, eles são abertos pela ação da palavra. Ou seja, ouvido aqui, é claro, não é o ouvido físico, carnal, mas o que o texto, aqui eu posso entender desse texto, é que os ouvidos do homem, os ouvidos espirituais, que é a porta para a verdadeira fé, esses ouvidos, eles são abertos pela palavra de Deus. Ou seja, pela ação da palavra, o ouvido é aberto. Por que isso aqui é interessante? Porque é o seguinte, muitos têm escutado a palavra, escutado com o ouvido físico, mas muitos não têm ouvido a palavra. A Bíblia diz que quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o ouvido no sentido de dar crédito, de seguir, de obedecer, o próprio ato de ouvir é um ato realizado pela ação, pelo poder da palavra. Então, o que o texto está dizendo é que a fé, ela é brotada no coração do homem quando ele ouve. Mas o ato de ouvir é uma operação da própria palavra. Ou seja, é a palavra quem abre o ouvido, e uma vez abertos os ouvidos, a fé entra nesse ouvido para gerar a salvação. Então, de sorte que a fé, ela vem pelo ouvir, mas o ouvir, ele vem pela palavra de Deus. Espero que você tenha entendido minimamente a profundidade deste versículo. Bem, o subtópico 3 desse ponto 2, o tópico 2 nos apresenta os benefícios da fé. A salvação é pela graça, mas a fé é o elemento indispensável. A salvação, sabemos que é pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus, né? Mas a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Ou seja, o que medeia a salvação, a graça, é exatamente a fé. Então, pela fé, nós acreditamos no sacrifício de Cristo, na graça de Deus que é Jesus, e pela graça nós somos salvos. É a porta, então a fé é a porta de entrada das bênçãos oriunda da salvação, tais como a salvação é pela graça, mas é pela fé, mas a fé é o elemento indispensável para obtê-la. A salvação, como a fé e a própria salvação, é a porta de entrada para as bênçãos, no caso aqui, oriunda da salvação. Então a própria fé é a porta para a salvação, e dessa fé nós tomamos posse das bênçãos decorrentes da salvação. Então ela é a porta para a entrada das bênçãos oriundas da salvação, bênçãos como a justificação diante de Deus, a regeneração,
a adoção de filho, a reconciliação com Deus, o perdão dos pecados, a santificação, a glorificação, tudo isso pela fé nós cremos, e a vida eterna, que tudo isso nós recebemos pela fé. Além dos benefícios inerentes à salvação, a fé ainda abre portas para quê? Para a cura das enfermidades. Pela fé nós cremos que Jesus ele cura as enfermidades, o batismo no Espírito Santo, a vitória contra o mundo, a vitória contra a carne, contra o diabo, a paciência em esperar em Deus e a proteção contra os dardos inflamados do maligno. Tudo isso resultado da verdadeira fé em Deus. E finalmente o último tópico da lição, o tópico número 3. O arrependimento e a fé são as respostas do homem à salvação. Então, o arrependimento, o lugar para o arrependimento no coração e a fé são respostas que o homem dá à salvação. Primeiro subtópico, arrependimento, condição para a salvação. Jesus afirmou que para fazer parte do reino de Deus é necessário arrependimento. Sem arrependimento, o homem não pode fazer parte do reino de Deus. Em Mateus, capítulo 4, verso 17, Jesus pregava e ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, o reino dos céus está entre vós. Mas para vocês fazerem parte desse reino, é necessário que vocês se arrependam. Então é isso que Jesus estava dizendo, olha, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa foi a mensagem de Jesus, essa foi a mensagem dos apóstolos, essa foi a mensagem da igreja primitiva, e essa deve ser a mensagem da igreja atual. Sem arrependimento, o homem não pode fazer parte do reino de Deus. Então, portanto, preguemos a mensagem do arrependimento. Então, o arrependimento é condição para a salvação. Exemplos na Bíblia de pessoas que se arrependeram. A lição nos cita Zaqueu. Zaqueu, publicano, teve um arrependimento tão genuíno que prometeu dar aos pobres metade de seus bens e devolver 4 vezes mais, caso houvesse roubado a alguém. De modo que ele pôde ouvir de Jesus o seguinte: hoje veio salvação a esta casa. Nós vimos aqui um exemplo de um verdadeiro arrependimento de Zaqueu, que ali era um publicano, um homem que cobrava imposto, cobrava mais, que tornou-se um traidor do seu próprio povo e era visto como um ladrão inimigo. E agora ele arrependido, ele estava disposto a devolver o que ele tinha roubado, tinha pedido a mais, a devolver tudo como um gesto de uma reparação, de uma conversão, de um arrependimento. E Jesus dá testemunho desse arrependimento de Zaqueu, dizendo: hoje veio salvação a esta casa. Assim, o arrependimento é diferente do remorso, como nós já vimos. É diferente do remorso. Este é momentâneo e passageiro. Aquele atinge o lugar mais recôndito do coração do homem. Então temos aqui um exemplo, de arrependimento, que é o caso aqui do exemplo de Zaqueu. O outro subtópico, o segundo subtópico desse último tópico, nos apresenta salvação por meio da fé. Então, arrependimento, condição para a salvação, salvação por meio da fé. A salvação é pela graça mediante a fé, uma condição necessária para se obtê-la, pois sem fé não se pode crer no sacrifício vicário de Cristo. Por que a fé é importante? Porque se o homem não tem fé, ele não vai crer no sacrifício de Cristo. Então é pela fé que o homem se volta para Cristo, que ele confia que Cristo é capaz de perdoar os seus pecados e salvar a sua alma. Assim, o arrependimento produzido pelo convencimento do Espírito Santo e a fé como um dom divino,
exercida pela pessoa operam conjuntamente, fé e arrependimento, operam conjuntamente para a glória de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E o último subtópico, arrependimento e conversão. O arrependimento faz parte do processo de conversão, de dar esse retorno, fazer essa conversão. E abrange o ser humano por inteiro. Então, o arrependimento é um ato de conversão e deve abranger o homem por inteiro. No seu intelecto, ele tem que ser convertido na sua racionalidade, no seu intelecto, reconhecer a necessidade de Deus, não porque alguém pôs, mas ele tem que reconhecer Deus, considerar Deus em seus caminhos, para que ele endireite as suas veredas. Então, uma conversão no intelecto, nas emoções, suas emoções têm que convergir para a vontade de Deus, e a sua própria vontade deve ser convertida para a vontade de Deus. Portanto, a conversão é uma ruptura com as antigas tradições e modos de vida abomináveis e pecaminosos. É deixar a vida de pecado. Agora, tudo se torna novo. Surge outra pessoa nascida de novo. É o nascido do vento, uma nova criatura. Isso significa que todas as esferas da vida humana assumem a virtude e a ética do reino de Deus ensinadas por Cristo Jesus. Ou seja, no verdadeiro arrependimento, o homem faz um retorno para Deus, para viver a ética do reino de Deus, a moral divina na sua vida, para viver sob a constituição divina. Conclusão. Como nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Ao crente que experimentou essa conversão, cabe esforçar-se para manter-se afastado do que outrora causou-lhe tanta dor, sendo o motivo de sua perdição. Agora tudo é novo, tudo faz sentido. Então, como nova criatura, como nascido de novo, as coisas velhas devem ficar para trás. E o homem agora, ele deve viver uma novidade de vida. Então, o que nós tiramos de lição dessa lição é exatamente que o arrependimento e a fé são necessários para a salvação. Ou seja, aquele que quer obter a salvação da parte de Deus e que não crer no sacrifício de Cristo e crer no sacrifício de Cristo é admitir-se perdido. Porque Cristo, ele é o Salvador. Então, crer em Cristo é crer em Cristo como Salvador. E crer em Cristo como Salvador exige admitir-se pecador. Então, aquele que verdadeiramente quer voltar-se para Deus e quer alcançar a salvação da parte de Deus, em primeiro lugar, ele tem que crer no sacrifício de Cristo. E uma vez crendo e admitindo-se pecador, ele tem que se arrepender dos seus pecados. Ele tem que admitir-se carente de Deus. Ele tem que se entristecer pela sua condição. Mas não só entristecer por isso. Ele crê no sacrifício de Cristo. Reconhece-se pecador, entristece-se pela sua condição. Mas toma a atitude de fazer uma conversão. Toma a atitude, com a ajuda de Deus, de voltar-se para Deus. De onde ele foi arrebatado pelo pecado. Para poder, então, desfrutar da salvação em Cristo Jesus. Portanto, verdadeira salvação consiste em crer, arrepender-se e voltar-se
para Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe toda a sua família. E que a cada dia você possa certificar-se da sua fé em Cristo, da confiança, do verdadeiro arrependimento e levar outros a experimentarem essa mesma graça. Que Deus abençoe você, a sua família. Até a próxima oportunidade. A paz do Senhor. Amém.